Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E essa é a primeira parte do nosso projeto Criando Vilões, no qual nós vamos criar personagens vilões que você pode utilizá-los ou adaptá-los para a sua mesa. Vamos criar a história do vilão, uma inspiração para se basear na interpretação dele. Vamos fazer a aplicação dele no RPG usando como base as regras do D&D 5.0. E vamos criar o personagem já no 10º nível, que já é um nível adequado para fazer o vilão ser um pouco famoso, ter um pouco de poder e mesmo assim conseguir ser destruído pelos personagens. Para um vilão ser bom, ele tem que ser no mínimo poderosinho, né? Além de colocar 5 possibilidades para que o vilão apareça na sua mesa. Então vamos começar com a nossa Halfling bruxa agora! Em um pequeno condado de hobbits havia um guerreiro, chamado Astor Garraforte. Um guerreiro aventureiro relativamente poderoso, que após anos se aventurando fora do seu vilarejo, retornou para o seu lar para ter uma aposentadoria tranquila, depois de acumular muita experiência e tesouros numa vida de aventuras. Mas os anos se passaram e ele morreu de velhice. Foi então que sua sobrinha, Bilda Garraforte, começou a morar na antiga casa de seu falecido tio. Graças à sua extrema curiosidade, que é uma característica bastante conhecida do povo Halfling, acabou descobrindo o alçapão secreto nessa casa. E lá ela encontrou um item mágico que seu tio guardava em vida. Um anel extremamente belo feito de ouro. Assim que ela encontrou o anel, ela o pôs no dedo. E ela se arrepende desse momento até hoje. Aquele era um item amaldiçoado que guardava o espírito de uma entidade tenebrosa, conhecida como o Senhor da Manipulação. Naquele momento que ela colocou o anel, ela recebeu uma parte daquele poder sobrenatural, mesmo contra a vontade. Desde então, pouco a pouco, a sua mente foi sendo envenenada e destruída por aquele item mágico. E começou a se distanciar cada vez mais de quem ela era. Uma Halfling caridosa, gentil e carismática começou pouco a pouco a absorver aspectos malignos daquele espírito que a atormentava. Por mais que ela tentasse, ela não conseguia tirar aquele anel. E pouco a pouco o vilarejo de hobbits foi ficando assustado e apavorado, tanto com suas atitudes quanto com suas habilidades mágicas recém-descobertas. E após uma noite que ela se descontrolou por completo e acabou matando algum dos habitantes daquele vilarejo, ela percebeu que não poderia mais viver em comunidades e fugiu para nunca mais ser encontrada. Em momentos de fraqueza e descontrole, a entidade tomava conta de suas atitudes, o que fez com que ela cometesse vários assassinatos e outros crimes imperdoáveis em quaisquer que sejam as leis. Após semanas e meses de sofrimento, ela decidiu amputar o próprio dedo, na tentativa de se ver livre daquele artefato maldito que a dominava. Porém, arrancar o seu dedo era o que faltava para fechar o pacto com aquela força demoníaca. Assim que ela arrancou o dedo fora, o anel se desfez, pois o anel não seria mais o receptáculo daquele mal, mas sim ela mesma. A entidade a controla a todo momento. E por mais que ela esteja ciente do que ela está fazendo, ela obedece tal entidade. Pois ela acredita que obedecendo tal entidade, um dia ela poderá se ver livre de tal maldição. E acaba fazendo atos terríveis, pois o seu próprio senso de julgamento sobre o que é certo e o que é errado está sendo envenenado constantemente por aquela entidade. A inspiração de criação desse personagem é basicamente como se o Frodo fosse suscetível ao poder do anel. Um anel amaldiçoado, que tem um grande mal dentro dele, e uma criatura que não é maligna nem ambiciosa, acaba sendo corrompida por esse mal perverso. Imagina se o Frodo não tivesse o Sam para lhe ajudar, ou a força da amizade com o Merry e o Pippin. Talvez se ele tivesse que lidar com esse mal sozinho, ele não conseguisse. O que reflete numa verossimilhança para a história, pois às vezes temos fardos pesados demais para carregar. E se o carregarmos sozinhos, não dividirmos com ninguém ou buscar ajuda, o mal pode prevalecer. Colocando em regras, a Bilda Garraforte seria uma bruxa de nível 10 com um patrono corruptor. Ela como Halfling pé leve já ganha mais destreza e carisma. Ela com o patrono do corruptor já ganha umas magias mais tenebrosas. Tem a bênção do obscuro, que toda vez que ela mata uma criatura ela vai ganhar 10 pontos de vida mais o carisma, que aumenta essa tendência assassina de matar o outro pra ficar mais forte. Tem o papo da resistência demoníaca, que ela adquire uma resistência a um certo tipo de dano. Além das invocações místicas do lacaio do caos, que ela pode invocar um elemental de trevas. Os sussurros da sepultura, que ela fala com os mortos, e passo ascendente, que é como se ela usasse levitação nela mesma o tempo todo. Já imaginou uma hobbitzinha voando com um aspecto trevoso ao redor dela, sem nem encostar no chão? Parece uma fusão de atividade paranormal com exorcista. Uma boa dica de interpretação também seria dar um pouco de humanidade pro vilão, fazer com que os personagens jogadores tenham alguma empatia com esse antagonista, encontrar um ponto em comum de pensamento entre eles. Tipo o Thanos, ele queria destruir metade dos seres vivos de todo o universo? Queria, mas com um objetivo que ele considerava puro e bom: impedir a extinção de todos. A única coisa que a Bilda quer é se livrar dessa entidade que perturba a sua mente durante o tempo todo. Há vários anos a sua vida não passa de um pesadelo ininterrupto. E pra conseguir se livrar dessa entidade, ela tá num nível de desespero que ela aceita
tudo. E por mais que seja aceitável o desejo dela se livrar dessa entidade, os meios que ela usa para fazer isso a tornam uma vilã. Como, por exemplo, talvez a entidade peça para que ela assassine ao mesmo tempo 100 pessoas. Caso ela faça esse sacrifício de 100 almas para o Senhor da Manipulação, ele se liberte e deixe-a em paz. Para a própria Builda, isso é viável, mas para 100 pessoas que irão morrer e as famílias dessas 100 pessoas, ela é uma vilã perversa. Então um grupo de heróis poderia ser convocado para resgatar essas pessoas, e assim ter esse antagonismo com essa personagem. Talvez a entidade que a domina queira trocar de corpo. Então, se ela sequestrar a filha recém-nascida de um grande e poderoso Lorde e fizer um ritual específico, talvez a entidade saia do corpo dela e entre no corpo da criança, libertando-a dessa amarra tenebrosa. Ou ela pode acabar liderando um grupo de orques selvagens bárbaros, que vem nela uma arauta da destruição, que deve ser seguida e obedecida. E as ordens dela são de extermínio de pequenos vilarejos, pois no momento ela está sendo completamente dominada por essa entidade profana. Ou se no grupo tem rangers, bárbaros, druidas, talvez ela invada um local sagrado em busca de um animal muito raro, como um unicórnio, por exemplo, pois ela recebeu informações de que caso ela se banhe no sangue de um animal sagrado, a entidade não suporte isso e acabe fugindo do seu corpo. Mas em compensação, ela tem que degolar um animal sagrado. E se houverem rangers ou druidas no seu grupo de aventureiros, eles podem querer evitar o assassinato desse animal sagrado, tomando aquela halfling como uma vilã. Ou quem sabe até um dos próprios personagens jogadores tenha algo na sua história que atrai esse Senhor da Manipulação. Então ele pode ter desejos de matar a criatura, caso tenha algum clérigo ou paladino no grupo, e pode até mesmo querer dominar o corpo dessa criatura, se for um poderoso bárbaro, poderoso guerreiro, ou até mesmo um mago de alto nível. No final das contas, o grande objetivo da Builda é se livrar dessa entidade, e o objetivo do espírito da manipulação talvez seja mudar para um corpo mais forte, ou somente enganar a pobre Builda, fazendo com que ela cometa atrocidades para que assim ele se fortaleça. Já que ela é uma halfling, talvez ela tenha uma maior notoriedade dentro dessa comunidade, e talvez ela não seja conhecida pelo seu nome de Builda Garra Forte, mas sim por um termo de chamamento mais específico, como a Assassina Chorona, já que ela pode ter ganhado esse título na primeira carnificina que ela fez, quando ela matou boa parte dos habitantes do seu vilarejo, e quando ela saiu desse estado de transe que ela se encontrava ao ser dominado pela entidade, ela, percebendo tudo que fez, entrou em uma depressão profunda, e chorava de tanto desespero e culpa por ter assassinado seus amigos e seus familiares. Já, por exemplo, os elfos, que conhecem há mais tempo a lenda do Senhor da Manipulação, a entidade que domina o corpo da pobre Builda, talvez ela seja conhecida por outra alcunha, sendo chamada de Tendona Mícola, algo que numa tradução livre seria a Pequena Amaldiçoada, pois sabem que o poder vilânico não é daquela pobre pequena criatura, mas sim do perverso espírito que a domina. Logo, podem haver rumores e boatos de que a melhor forma de destruí-la não é enfrentando-a, mas sim exorcizando esse espírito do seu corpo. No caso, a pobre Builda é mais uma vítima. Já outros rumores dizem que cada vez ela se torna uma pessoa mais fria, mais perversa, e que pouco a pouco a sanguinolência vem a agradando cada vez mais. Já outros boatos dizem que ela preferiria estar morta do que ser a receptácula desse espírito. Rumores dizem que ela até já tentou se matar, mas o espírito sempre a impede. Outros dizem que o espírito somente a engana e dá esperanças de que um dia a sua alma vai conseguir se dissociar dele. Em algum dia Builda ficará livre do espírito, mas isso é só uma ilusão. O Senhor da Manipulação é muito mais sagaz e irá se nutrir cada vez mais do espírito dessa jovem perturbada. Então, se você gostou da história dessa personagem e quer utilizar ela como vilã na sua mesa, fique à vontade! Tudo que é produzido aqui no canal é liberado. Pode usar ela na íntegra na sua mesa, pode adaptar um pouco a história, ou pode só servir de inspiração para você criar suas próprias histórias de vilões. O objetivo do canal aqui é fomentar a criatividade. Então, para dar mais força ao nosso canal, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho das notificações. E compartilhar pro teu grupo, né? Pra galera que joga RPG. Vamos fazer o canal ficar na boca do povo! E se você também tem ideias de vilões, não esquece de escrever aqui embaixo, que eu adoro ler as ideias que vocês têm. Mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário, e até uma próxima!